aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes estes maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Apenas uma breve reflexão sobre a palavra de hoje, destacando 3 pontos: a fé, o perdão e a gratidão. Nós vemos o poder dessas 3 atitudes: a de acreditar, a de receber o perdão, deixar-se perdoar, e a de glorificar a Deus. Jesus faz mais uma travessia. De barco ele vai para outra margem, e toda a travessia nos lembra que é preciso estar disposto para a mudança de Deus. Lá no ponto em que ele chega, ele encontra um homem enfermo. E o que admira Jesus é a fé dos que apresentaram esse paralítico ao Senhor. Então é a fé daqueles que confiaram a Jesus, aquele homem que estava paralisado. Aqui nós vemos o poder de acreditar, o poder de entregar as pessoas a Deus. Mas ninguém consegue entregar alguém ao Senhor se antes não fizer uma entrega de si mesmo. Então não há como nós pedimos um benefício para alguém se antes essa confiança não estiver presente em nós, na nossa relação com Deus. A fé é uma realidade que não é mágica. A fé é um envolvimento com o Senhor e é também agir com Ele, por Ele, nele. Eu vou saltar agora lá para o final do Evangelho. As pessoas ficaram admiradas por tal poder que foi dado aos homens. Poder dado aos homens. Olha só. Por que não foi dito poder dado a Jesus? Ele tem todo o poder. Mas existe um poder que foi dado a nós, que é o poder da fé. Não que Deus se torne impotente diante da nossa falta de fé. Ele simplesmente não age por respeito a nós que não acreditamos na sua ação. Deus, ele é onipotente, ou seja, ele tudo pode. E quando ele encontra fé,
ele também encontra um espaço livre para agir. A fé. Depois nós vemos o poder do perdão. Jesus não está ali apenas para fazer aquele homem andar, não está ali apenas para libertá-lo de uma paralisia física. Jesus primeiro lhe dá o perdão interior, que vai refletir também na saúde física. Às vezes a gente fica separando demais, não é? Alma de corpo. Na verdade, tudo isso está junto, é um conjunto. Então nós precisamos sim pedir que Deus nos cure na nossa alma, na profundidade maior do nosso ser, não é? Para que esta cura também aconteça no nosso físico. Aqueles que estão com Jesus se escandalizam, aliás, não os que estão o acompanhando pela fé, mas aqueles que estão ali só observando a Jesus, e até mesmo chegam a dizer que ele está blasfemando, porque ele está se fazendo igual a Deus. Ou seja, apenas Deus pode perdoar, estes homens vão dizer. Eles acham uma ousadia Jesus perdoar. É interessante que às vezes até algumas pessoas também usam desta frase pronta quando elas não querem perdoar a outra pessoa, né? Ah, eu vou perdoar outros? Olha, só Deus que pode te perdoar. Mas se alguém está te pedindo o perdão, quer dizer que aquele perdão tem que ser liberado por você. Por que a gente joga para outra instância, instância divina, o perdão, quando nós também podemos ter esse poder de perdoar? Ou seja, de nos deixar libertar, né, de soltar. Jesus perdoa aquele homem e, por consequência, depois então Jesus diz: levanta-te e anda, coragem. No sacramento da unção dos enfermos, que é um sacramento da cura, acontece o perdão. Então, antes de nós pedirmos que a saúde seja restabelecida, há um momento de pedido de perdão e há um momento em que Deus perdoa. E perdoa inclusive como uma confissão mesmo, ainda que a pessoa esteja impossibilitada, não é, de manifestar o seu perdão com palavras. O perdão acontece na unção dos enfermos, porque a cura se dá por meio do perdão. Cura interior que vai se manifestar no exterior. E por fim, nós falamos do agradecimento. Aqueles que presenciaram este grande ato de Jesus, glorificaram a Deus. A gente precisa aprender a agradecer mais. Por que quando a gente alcança uma graça, a gente se alegra naquele instante, depois a gente se esquece do que Deus fez? E a gente, insatisfeito, vai começar a pedir a outras coisas mais e agora focar nos problemas e aquilo que ainda não aconteceu. Que ninguém se esqueça daquilo que Deus já fez em nós e daquilo que Ele está fazendo. Às vezes nós focamos por demais naquilo que nós queremos que Deus faça e não o glorificamos por aquilo que Ele já realizou. E por fim, acabamos não tendo a fé suficiente daquilo que Ele pode realizar. O que a gente faz às vezes é apenas apresentar queixas a Deus. Nem sempre é uma oração de confiança e movida pela fé. Que a nossa oração não seja uma reclamação para o Senhor, mas seja um gesto de quem entrega tudo, porque tem fé, porque necessita do perdão de Deus para ser regenerado em todos os aspectos e todas as dimensões da sua vida, porque sabe que o louvor nos aproxima de Deus, e o louvor não acrescenta nada a Ele, porque Ele não precisa de elogios, mas o louvor nos eleva a esta presença de um Deus que nos deu o dom da fé, o dom de perdoar e o dom de reconhecer que muitas coisas maravilhosas são realizadas na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado. Vamos ficar em pé?